Oi, gente, tudo bom? Boa tarde. Bom, estamos aqui para continuar nosso tema de batalha espiritual bíblica. Atrasei um pouco a live, era para ser às 3, passou um pouquinho aí. Tava organizando aqui algumas coisas aqui em casa, né? Mas vamos continuar. Tô um pouco rouco hoje, né? Minha garganta não está muito boa para falar, porém, sabemos que com a graça, né, e a ajuda do Espírito Santo, podemos fazer isso. Bom, gente, estamos na live 3, né? A gente fez a live 2, parte 1 e parte 2, a live 1 já. Então já foram aí ao torno de 4 lives, né? Sendo que 2 é do mesmo dia e as outras são dias diferentes. Primeira live é a introdução sobre o tema. Segunda live, né? A gente entrou realmente no assunto de batalha espiritual bíblica. E no terceiro vamos dar continuidade a esse ensino, tá? Lembrando que todas as lives que eu faço não são pregações, são ensinos, tá? Como ensinos, a gente não vai fazer coisas temáticas ou algo do tipo. A gente vai ler versículos importantes, ler o contexto, explicar os versículos e daí então a gente vai entrar em outros assuntos, ok? Então, eu queria abrir com vocês lá em Colossenses capítulo 2, versículo 15, que é o versículo que a gente está usando como base para nossos estudos, ok? Colossenses 2,15, onde Paulo vai falar assim, ó. E despojando os principados e potestades, publicamente os expôs ao desprezo, triunfando deles na cruz. A gente viu na live 1 e na live 2 que Cristo ele já venceu o diabo e essa é a base para nosso ensino sobre batalha espiritual. Nós não lutamos contra o diabo, tá? Nós não queremos vencer o diabo, ele já perdeu. Cristo já venceu há muito tempo atrás. Nós agora somos uma igreja de ocupação, tá? Cristo ele venceu a batalha e nele somos mais do que vencedores. Está lá em Romanos 8:37. Nós já vencemos, nós já ganhamos, nós não vamos ganhar, não vamos vencer, não vamos batalhar para vencer. Nós já fizemos isso em Cristo. Ele fez por nós, tá? Nós nem precisamos fazer nada. Mas existe uma batalha bíblica e real, que é a batalha de se manter firme, tá? Se manter firme é a verdadeira batalha espiritual do crente hoje. Então nós precisamos se manter firmes naquilo que Deus nos chamou, se manter firmes na palavra da verdade e se manter firmes em santidade para não dar lugar para o diabo agir, ok? Porque a partir do momento que Cristo vence ele e nós estamos em Cristo, ele não tem mais poder ou autoridade sobre nossa vida. Ele não pode fazer coisas diretamente conosco, tá? Somente para mexer com nós, tá? Ele pode sim tentar paralisar alguma coisa que vamos fazer para o reino, certo? Se ele vai usar suas armas, suas estratégias, pode ser pessoas. Então, ele vai querer fazer isso, mas ele diretamente não tem autoridade nenhuma para fazer isso. Ele pode usar meios, artefatos. Se você der lugar, ele pode usar a sua mente. Por isso que a gente fala que a batalha espiritual ela está mais ligada à sua mentalidade e ao seu estado espiritual do que a coisas físicas, tá? Na verdade, acho que a única coisa física que ela vai estar ligada é a questão da renúncia, né? Você renunciar às suas paixões da carne, ok? Então, Jesus ele já venceu, essa é a base do nosso estudo. Ele já despojou, ele já tirou a autoridade, ele já venceu completamente Satanás, ok? A gente não vai precisar lutar contra ele. Cristo já fez isso, certo? Agora a gente vai para 2 Coríntios, capítulo 12, do 1 ao 10, certo? Vou falar um pouquinho sobre batalha espiritual e eu queria falar um pouquinho sobre as batalhas da vida, tá? Porque a gente sabe que na vida vai existir coisas que podem tentar nos paralisar, ou que até pode chegar a nos paralisar, né? Mas que isso não venha ser o que move nossa vida, certo?
Nem deve ser isso que move a nossa vida, claro. Bom, gente, antes de tudo, só procurar aqui o negócio bem rapidinho. Tá. Então, antes de tudo, eu vou só pegar uma água aqui, certo? Vou dar uma pausa só no vídeo aqui bem rapidinho enquanto eu pego a água, volto já. Ok, estou de volta. Então, vamos dar continuidade. 2 Coríntios, capítulo 12, versículo 1. A gente precisa entender que existe uma batalha espiritual que realmente acontece, mas temos que ter equilíbrio para entender como ela funciona, tá? Se é necessário que me glorie, ainda que não convém, passarei as visões e revelações do Senhor. Conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Se no corpo ou fora do corpo, eu não sei. Deus sabe. E sei o que tal homem, se no corpo ou fora do corpo, não sei. Deus sabe. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu coisas inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. De tal coisa me gloriei, não porém de mim mesmo, mas nas minhas fraquezas. Pois se eu vi a gloriar-me, não serei nécio, porque direi a verdade. Mas abstenho-me para que ninguém se preocupe comigo, mais do que em mim vê ou de mim ouve, tá? Mais do que em mim vê ou de mim ouve. Aí ele vai falar agora sobre um assunto importante, ele vai falar sobre o espinho na carne. Você vê que ele fala sobre um homem, né, que a gente sabe que foi ele, acreditamos que foi ele, porque ele fala sobre ele mesmo, né? Ele fala assim, ó: conheço um homem em Cristo que há 14 anos foi arrebatado ao terceiro céu. Aí lá no versículo 5, de tal coisa me gloriei, não porém de mim mesmo, salvo nas minhas fraquezas. Então, ele está falando de coisas que ele viu, né, que não é lícito falar para a gente. Só que aí ele vai chegar no versículo 7 e as nossas traduções acabam atrapalhando um pouco o nosso entendimento, porque elas pegam uma palavrinha chamada ensoberbecer-se, tá? Que é retirada da palavra engrandecer-se. Qual o problema daí? É que a gente não consegue retirar do texto aquilo que Paulo realmente está querendo dizer, né? Porque ele vai começar no versículo 1 falando assim, ó: se é necessário que me glorie, ainda que não convém que ele se gloriasse. Mas se fosse necessário ele se gloriar, ele iria passar as visões e revelações do Senhor, tá? Então ele tinha recebido do Senhor, de Jesus, tá? Revelações e visões. Ele recebeu do Senhor visões e revelações, e ele não podia passar, ok? Ele não poderia transmitir coisas que ele viu, não é tudo, são coisas que ele viu que ele não poderia falar. Tem muita coisa que Paulo ensinou, que ele aprendeu com Jesus. Ele fala isso em Gálatas capítulo 1, que o evangelho que ele recebeu não foi parte de homem, mas pelo próprio Senhor Jesus Cristo. Então, quando ele chega no versículo 7, que ele fala: e para que não me ensoberbecesse com a grandeza das revelações, foi-me posto um espinho na carne, um mensageiro de Satanás para que me esbofeteasse, a fim de que eu não me exalte. É outro problema, ele fala a fim de que eu não me exalte. Só que em algumas versões fala a fim de que eu não me engrandeça, a fim de que eu não engrandecesse, tá? Então, Paulo ele fala em versículos antes que ele não queria se gloriar nele mesmo. Ele fala que ele não estava aqui para se exaltar. E como é que ele agora fala que existe um espinho na carne dele para que ele não se exaltasse, se ele mesmo disse que não queria fazer isso?
né? É um pouco estranho. Por quê? Porque a nossa versão acaba não passando, algumas versões, né, acabam não passando aquilo que o texto realmente quis dizer, mas aquilo que os tradutores entendiam como base teológica. E qual é o entendimento, né, de modo geral, em alguns lugares, né, algumas instituições, o pessoal fala, algumas pessoas falam que o espinho na carne de Paulo era uma doença, tá? Uma doença física, uma cegueira, alguma coisa do tipo. Mas, gente, não é uma doença, não tem nada a ver disso. Ele nem diz isso no texto. Ele nem chega a falar isso, tá? O espinho na carne era um termo usado para falar sobre algo que incomoda, algo que atrapalha, algo que é um empecilho, né? Hoje em dia a gente fala assim, fulano é como uma pedra no sapato. Uma pessoa que está lá incomodando, entendeu? Ela tá ali só para ser chata mesmo, pronto. Então, basicamente isso. Lá em Números a gente vai encontrar um texto que fala assim, e os circunvizinhos, né, os que estavam ao redor, eram como espinhos nos olhos, ou seja, alguém que incomodava, alguém que atrapalhava, alguém que trazia aflição, certo? Então, esse termo espinho na carne é um termo usado para algo que incomoda e não a doença física. Tá? O pessoal tem uma criatividade gigantesca de falar muita besteira, e o pessoal fala besteira mesmo, tá? Sobre a própria Bíblia. O pessoal tem muita dificuldade de entender o texto, uma dificuldade de interpretar o texto como ele realmente deve ser. O pessoal tem essa dificuldade. Eles querem interpretar o texto de acordo com o que eles acham correto, e não com o que o texto fala que é correto, certo? Porque em nenhum momento Paulo fala que doença física é um sofrimento bíblico. Em nenhum lugar Paulo fala isso. Paulo nunca falou que Deus coloca doença para que as pessoas não compartilhassem a palavra dele mesmo. Não faz nem sentido isso, gente. Imagina só Paulo falar, não, eu agora tenho um espinho na carne que Deus colocou porque eu tenho muita revelação para passar e eu não posso. Não existe isso, gente. Se Deus deu algo para você passar para pessoas, para abençoar, você acha que ele iria impedir que você abençoasse as pessoas? Não é isso que ele está dizendo. Teve coisas que ele viu, olha só o que ele fala. Versículo 4 de 2 Coríntios 12. Foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis, as quais não é lícito ao homem referir. Ou seja, ele tinha ouvido, certo? E visto coisas também lá em cima, né? Que ele não poderia transmitir. Mas ele não fala que tudo que ele falava, tá? Paulo não diz que tudo que ele ensinava era algo que era liberado, né? Assim, no sentido teve coisas que eu ouvi lá que eu não poderia dizer. Mas nada do que eu ouvi eu contei, não. Ele aprendeu coisas com Jesus. Ele ouviu coisas de Jesus. E tudo que ele passava foi aquilo que ele aprendeu como revelação de Cristo. Mas teve coisas que ele ouviu do mesmo lugar que ele estava que ele não pôde passar, ok? Por isso que ele fala, ouviu palavras inefáveis, ouviu palavras que não poderiam ser transmitidas, mas ele também ouviu palavras que ele compartilhava. O próprio arrebatamento, que é uma ideia que Paulo traz para a igreja, como é que você acha que ele soube disso? Cristo contou para ele, tá? Porque até então nenhum discípulo de Jesus tinha tido essa ideia de falar do arrebatamento, de falar sobre a igreja ser retirada. É Paulo quem traz essa ideia. Não tem citação no Antigo Testamento do arrebatamento, não tem citação nos profetas, tá? Mas tem citação de Paulo ensinando sobre o arrebatamento. Então teve coisas que ele ouviu, que ele aprendeu, que ele ensinava, mas teve coisas que ele não ensinava. Então Deus ele não estava preocupado em Paulo transmitir as revelações que ele tinha dado, certo? Tinha outra pessoa, certo? Que estava impedindo que Paulo engrandecesse as revelações que ele tinha, tá? Não era para Paulo não se exaltar, era para Paulo não crescer em níveis de revelações para ser transmitida. Então, o espinho na carne de Paulo foi colocado para que ele não conseguisse transmitir com eficácia a palavra de Deus. É só isso, gente. E o que era o espinho na carne? Ele fala aqui, ó.
foi-me posto um espinho na carne, mensageiro de Satanás para me esbofetear, a fim de que não me exaltasse, né? Ou que eu não crescesse. Então, Paulo fala que existe algo que pode impedir você de crescer, ou impedir que você cresça na transmissão do evangelho, né? Em transmitir coisas que você recebeu de Deus. Existe. Paulo fala isso. Mas esse espinho na carne não é uma doença, tá? Não é um problema que vai ser colocado na sua vida por Deus. Primeiro que não é nem Deus que colocou isso. Ele fala, foi-me posto. Ele fala, Deus colocou. Foi-me posto um espinho na carne. Ou seja, foi colocado no meu caminho alguém que está me incomodando. Certo? E ele fala que orou por 3 vezes por isso. Paulo orou 3 vezes para que Deus tirasse aquilo dele. Certo? Olha só. Por causa disto, 3 vezes pedi ao Senhor que o afastasse de mim. Vamos lá, gente. Conhecendo Paulo, conhecendo quem é Paulo, conhecendo o que é que ele ensinava, você acha que Paulo iria contrariar a vontade de Deus? Claro que não. Se esse espinho na carne aqui fosse a vontade de Deus na vida de Paulo, Paulo não teria orado para Deus tirar. Paulo não teria pedido para que o Senhor removesse. Paulo teria falado, boa tarde, Simone, tudo bom? Paulo teria falado, já que é o Senhor que está colocando, eu recebo, glória a Deus. Mas não, ele pede ao Senhor, Senhor, se puder, tira de mim isso, né? Se o Senhor, se puder, afaste ele de mim, tira ele de mim, não sei. Manda ele para longe. Mas o que é que Jesus responde para ele? Então ele me disse, a minha graça te basta, porque o poder se aperfeiçoa na fraqueza. De boa vontade, pois, me gloriarei nas fraquezas, para que sobre mim repouse o poder de Cristo. Então, você percebe que o poder de Deus, o poder de Cristo, iria se fortalecer cada vez mais nas fraquezas de Paulo. Ou seja, naquilo que ele passava por tribulação. A cada tribulação, a cada perseguição, a cada empecilho que ele tinha no caminho, mais poder armazenado nele, para que ele conseguisse cumprir o evangelho. Então você vê que existe uma batalha espiritual acontecendo aqui? Existe. Mas qual é a batalha que está acontecendo aqui? A batalha de Paulo se permanecer firme naquilo que ele estava fazendo. Alguém está impedindo que ele fizesse e Cristo está fortalecendo Paulo. Só isso. Paulo não fala que ele lutava contra o mensageiro de Satanás. Fala que o mensageiro de Satanás se levantava contra ele. Por quê? Porque a missão de Paulo e a missão de nós como cristãos é permanecer firme no propósito. É a gente permanecer firme naquilo que foi chamado. É estar firme e se fortalecendo no Senhor e na força do poder dele, não no nosso. A gente vai se sentir fraco na carne. Nós vamos se enfraquecer muitas vezes, mas é ele quem nos fortalece. É Deus quem nos fortalece. A fortaleza do Senhor, o fortalecimento dele vem para todos aqueles que estão seguindo o propósito dele. Tá? Então, esse mensageiro de Satanás aí era alguém que vinha para atrapalhar o ministério de Paulo. E se a gente for ler aqui Atos capítulo 16, 17, 18, a gente vê isso acontecendo muito bem. Tá? Por exemplo, vou ler só uma passagem aqui. Deixa eu ler aqui com vocês. Lá em Atos capítulo 13, a gente vai ver o início do ministério de Paulo, tá? O início, o começo de tudo. Paulo está iniciando o ministério, ele foi chamado para ensinar e ele começa a ensinar, porque ele era mestre, pregador e apóstolo, né? A gente viu isso na live passada. Não, na live de Romanos, perdão. Então, ele é chamado no capítulo 13 e ele começa a pregar em várias cidades, no capítulo 13, 14, 15, 16 e assim por diante. Então, Paulo está indo pregar em um local, certo? Ele e Barnabé estão indo lá. O que acontece? Vamos ver aqui. Versículo 50. Mas, olha só, é Atos 13:50. Mas os judeus instigaram as mulheres piedosas de alta posição
e os principais da cidade a levantarem perseguição contra Paulo e Barnabé, expulsando-os do seu território. Aí versículo 5 de Atos 14. E como surgisse um tumulto dos gentios e judeus, associados com suas autoridades para ultrajar e apedrejar, sabendo-os, eles fugiram para Listra. Então, o povo queria se reunir para apedrejar Paulo. Por quê? Porque teve alguns judeus incrédulos, olha só, teve alguns judeus incrédulos que simplesmente chegou e falou assim: ei, ele está pregando errado, se fosse você, matava eles. Viu? Eles estavam incitando ódio nos irmãos. Aí lá em Atos 14, 19, Paulo é apedrejado. Ou seja, ele foge do apedrejamento, ele prega em outra cidade, o judeu se levanta contra ele, ele vai ser apedrejado, vai pregar em outra cidade, outra pessoa aparece, tenta levantar a rebelião contra Paulo, persegue ele de novo, e assim vai. Aonde ele passava para pregar, alguém se levantava contra ele para o perseguir, para trazer dano físico. Então, quando você vai ler a história de Paulo, o que ele passou, o que ele viveu, você consegue entender 1 Coríntios capítulo 12, 2 Coríntios capítulo 12. Você só vai conseguir entender o que a Bíblia diz de fato se você ler ela por completo. Não adianta, gente, eu pegar aqui somente o capítulo 12 de 2 Coríntios e querer fazer uma pregação em cima disso, tirando coisa da minha cabeça. Ah, não, irmãos, é porque o espinho na carne era a esposa que Paulo tinha, que ficava deixando ele para trás. O pessoal tem criatividade de criar um monte de história, mas não tem a capacidade e a criatividade de pensar assim: ah, eu vou ler a Bíblia. Então, assim, gente, o espinho na carne não era uma doença, tá? Era uma pessoa, certo, que era enviada pelo diabo, influenciada pelo diabo para atrapalhar o ministério de Paulo. Só isso. Para que o que Paulo aprendeu com o Senhor não viesse ser conhecido por mais pessoas, né? Se engrandecido entre os gentios. Aconteceu? Aconteceu. Paulo conseguiu pregar em muitos lugares? Conseguiu. Mas em alguns cantos ele acabou sendo muito atrapalhado, tá? O espinho na carne era para isso. Não foi Deus que colocou, foi o diabo quem coloca, tá? Então não fique culpando a Deus se algo estiver dando errado na sua vida. Coisas ruins acontecem. Não, nem sempre é Deus que está colocando. Essa história que Deus está no controle de tudo, nem sempre é verdade, gente. Deus está no controle daquilo que a palavra dele está no controle. O que ele falou que estaria fazendo, ele está fazendo. Mas tem coisas que estão acontecendo que ele nem, nunca disse que ia fazer. Não foi ele quem falou que estava fazendo, e tem gente botando culpa em Deus. Essa tempestade que eu estou passando é o Senhor na minha vida me provando. Não é, gente. Não é. Ah, eu estou pregando o evangelho em tal cidade, estou sendo perseguido. Isso é Deus me sinalizando para me parar de pregar. Não, gente, não é. Não é. Deus nunca iria impedir você, tá? De anunciar o evangelho dele aonde ele mandou você ir. Vai ter cantos que ele não vai nem permitir que você vá, como aconteceu com Paulo. Ele queria ir para um canto, Deus não deixou. Queria ir para outro, Deus não deixou. Mas você está lá, foi enviado por Deus para pregar lá, e Deus do nada vai levantar alguém contra você, porque ele está controlando tudo, não faz sentido, gente. Deus, ele não se levanta contra ele mesmo. Se ele permitiu fazer algo na sua vida e está acontecendo, o que se levantar de ruim contra não é ele fazendo, tá? Basta uma questão de lógica. Se é Deus quem falou que vai acontecer e tem alguém impedindo que aconteça, óbvio que não é ele, tá? Mas o pessoal quer botar tudo na conta de Deus, achando que isso é espiritualidade, isso é ser humilde. Ah, eu sou tão humilde que se eu cair, quebrar a perna, é porque Deus está me testando. Não é, gente, não é. Para de associar tudo a Deus e para de associar tudo ao diabo. Não é nenhum nem outro, na maioria das vezes, tá? Saiba discernir as coisas. Saiba entender o que está acontecendo. Seja um crente maduro. O que é que está acontecendo? É uma doença? Vou ver aqui na Bíblia se doença vem de Deus. Ah, não vem. Né? A doença está mais associada ou ao pecado ou a influências erradas na minha vida. Então, o que é que eu vou fazer? Vou me consertar aqui, vou me purificar.
Ah, mas eu não estou em pecado e nem fiz nada errado, nem segui nenhuma influência errada. Ah, mas a origem da doença pode vir também de alguma opressão do diabo. Então eu vou repreender a doença, vou mandar ela embora. Acabou. Seja maduro para fazer isso. Tenha coragem de ler a Bíblia e entender o que ela está dizendo de maneira simples e pura. Para de ficar inventando coisas. Ah, não, porque na minha teologia. Ah, porque na escola que eu fiz. Ah, porque um pregador que eu escutei disse isso. Não, gente, fique com o que a Bíblia diz. A Bíblia disse, eu creio, ponto final. Não tem quem fale ao contrário contra a palavra, porque ela interpreta ela mesma, tá? Bom, aí em 2 Coríntios, no capítulo 11, versículo 23, tá? Paulo vai começar a contar um pouquinho sobre a sua experiência no Evangelho. E a gente vê que tanto existe a batalha espiritual no sentido de coisas ruins se levantarem contra nós, se nós estivermos fazendo algo para o Senhor, tá? O diabo não vai atacar quem está parado, não faz sentido, né? Não está incomodando ele, não está fazendo nada demais para que ele vai atrapalhar. Então, o diabo não vai atrapalhar quem já está se atrapalhando. Ele vai atrapalhar quem está incomodando ele, tá? Então, se você está incomodando ele no reino espiritual, ele vai querer se levantar contra você. É normal isso. Mas existem as coisas da vida, as pressões da vida, as coisas externas, os problemas externos. Isso pode acontecer, tá? Não é Deus quem coloca, a gente passa porque é a vida como ela é, certo? Precisamos apenas estar firmes na palavra para passar por isso e não ficar nisso, ok? 2 Coríntios capítulo 11, versículo 23. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais. Em trabalhos, muito mais. Muito mais em prisões, muito mais em açoites. Sem medida, em perigos de morte muitas vezes. 5 vezes recebi dos judeus uma quarentena de açoites menos um. Uma vez apedrejado em naufrágio. 3 vezes. Uma noite e um dia passei na voragem do mar. Em jornadas, muitas vezes, em perigos de rios, em perigos de ladrões, em perigos entre irmãos, em perigo entre os gentios, em perigos na cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigo entre falsos irmãos, em trabalhos e fadigas, em vigílias muitas vezes, em fome, em sede, em jejuns, muitas vezes em frio e nudez, além das coisas exteriores, há o que pese sobre mim diariamente, a preocupação com todas as igrejas. Quem enfraquece, que também eu não enfraqueça. Quem se escandaliza, que eu não me inflame. Se tenho de gloriar-me, gloriei-me no que diz respeito à minha fraqueza. O Deus e Pai do Senhor Jesus Cristo, que é eternamente bendito, sabe que não minto. Em Damasco, o governador preposto do rei Aretas, montou guarda na cidade dos Damascenos para me prender. Mas num grande cesto me desceram por uma janela da muralha abaixo, e assim me livrei das suas mãos. E assim começa o versículo 12, tá? Daqui em diante. Então você vê que Paulo passou por muita coisa. Paulo sofreu coisas físicas. Ele sofreu fome, frio, nudez. Paulo passou por coisas que a gente hoje, se passasse, não conseguiria aguentar. Certo? Paulo passou por coisas que, se nós passarmos um pouquinho por isso, já começamos a ficar maluco, né? Mas você vê que Paulo, mesmo passando por tudo isso daqui, em nenhum momento Paulo nunca caiu em imoralidade sexual, em pecado, certo? Paulo nunca se escandalizou do evangelho. Paulo nunca abandonou a missão dele.
Sabe por que eu estou falando isso? Porque tem gente que usa as desculpas dos problemas externos para querer justificar um fracasso. Paulo não fracassou na sua missão. O fato de ter coisas ruins se levantando contra você não significa que você está fracassando. O fato de ter problemas batendo na sua porta não quer dizer que você é fraco, um derrotado, um fracassado, né? Fraco a gente pode até ser na carne, mas fracassado é falhar na missão. Não é porque tem problema se levantando que significa fracasso. Em nenhum momento Paulo fala assim, irmãos, eu passei por tudo isso, é por isso que eu pequei. Porque eu já estava cansado mentalmente, eu queria me aliviar. Paulo nunca disse isso. Paulo nunca colocou isso daqui na conta do diabo, né, como forma de fracasso. O diabo se levantou contra mim de várias maneiras, é por isso que eu desisti. Ele nunca disse isso. Não use seus problemas para ser uma justificativa para o seu fracasso. Pare de ficar se justificando por tudo. Eu não vou poder ir hoje, então por isso, por aquilo. Eu não consegui fazer isso, por isso, por isso. Não, gente, só faça o seu propósito. Só cumpra a sua missão. Faça o que você foi chamado para fazer. E se algo se levantar de errado? Acontece. São as coisas da vida, a vida como ela é. Se fortaleça na palavra. Se encha da palavra. Para que quando vier problemas, perseguição, você não fique fraco espiritualmente, né? Mas se fortaleça da palavra. Use a palavra como alimento para a sua vida. Porque a gente quer botar desculpa na batalha espiritual para fracassar. O diabo conseguiu vencer sobre mim, porque ele se levantou de maneira muito forte. Não, irmão, Paulo passou por muita coisa aqui, em nenhum momento ele desistiu. Em nenhum momento ele usou isso daqui como desculpa para pecar. Em nenhum momento Paulo fala assim, isso daqui que eu passei na carne é porque eu sou pecador, né? Por isso que eu passei por isso. Não, Paulo não fala isso. Não use problemas da vida como desculpa para nada, porque eles acontecem, ok? E não, em nenhum momento Paulo fala que porque Deus colocou isso na minha vida para testar a minha fé. É outra mentira que o pessoal prega por aí. Isso daqui aconteceu por quê? Porque acontece, gente. Sempre que você for pregar o evangelho, em qualquer lugar, vai se levantar empecilhos para você não fazer isso. Porque o evangelho traz libertação, salvação. E o diabo não quer que pessoas se salvem nem se libertem. É o papel dele enganar pessoas para perderem a bênção. Tá? Então, Paulo não coloca isso aqui como desculpa para fracassar. Ele nunca fez isso. Ele nunca faria isso. Mas ele se fortalece no Senhor. Porque é o Senhor quem fortalece ele. Ok? Então vamos lá. Tem gente também que quando vai falar sobre batalha espiritual, e eu queria encerrar com isso, tá? Pra gente não ficar muito tempo aqui, até porque eu não tô podendo falar muito, né? Então, pra gente finalizar hoje, eu queria falar um pouquinho sobre maldição hereditária, tá? Tem gente que usa, né, a questão da batalha espiritual pro lado da maldição hereditária. Eu tô mal porque existe uma batalha espiritual que acontece na minha família e foi passado para mim como uma maldição hereditária. Não, irmão, isso é mentira, tá? Não acredite em maldição hereditária, não acredite de jeito nenhum. Não é bíblico, não tem base, não tem sentido, isso é misticismo. Porque tem gente que quando vai para a área de batalha espiritual, elas começam a cair em enganos. Deixa eu abrir aqui. Ezequiel, capítulo 18. Bom, então, olha só o que acontece. O pessoal pega a batalha espiritual e distorce aquilo que é ensinado, tá? Distorce aquilo que é a verdade. O pessoal pega o batalha espiritual e fala assim, olha, você tem que fazer o seguinte, da sua batalha, você tem que, para quebrar a maldição, né? O pessoal já fala assim, para quebrar a maldição que está na sua vida, você precisa, não sei, passar uma semana em jejum. Você precisa passar uma semana em jejum, jogar sal grosso na sua casa,
botar uma rosa não sei aonde, né? Usar um óleo nas paredes, nos cantos da casa, para que essa maldição venha a ser quebrada. Não, não existe isso, tá? Toda maldição, lembre disso, toda maldição foi quebrada na cruz. A partir do momento que você está em Cristo, nenhuma maldição pertence à sua vida. Não existe isso. Nenhuma coisa externa pode lhe amaldiçoar desde que você esteja em Cristo, tá? A maldição é algo que existe, mas a maldição hereditária, não. A maldição hereditária não existe. Esse negócio de, porque minha avó teve isso, minha mãe teve isso, eu também vou ter isso, né? Existe bênção hereditária, tá na Bíblia isso, bênção hereditária, né? O descendente vai ser abençoado por causa da sua descendência, tá? Isso daí é bíblico. Que a bênção de Abraão chega até a gente por Cristo. Então a bênção ela teve uma questão hereditária aí. Começou lá, terminou aqui. Então, existe bênção hereditária, mas maldição não. Então, por exemplo, se eu acabei caindo no engano, né? De viver uma vida em pecado, né? O vício do alcoolismo na minha vida. Eu fui alcoólatra a vida toda. Aí tive um filho. Aí na cabeça do povo, essa maldição que estava na minha vida, do demônio, do alcoolismo, vai passar para o meu filho. E meu filho também vai ser alcoólatra. Porque o pai foi, o filho também é, né? Porque tem que quebrar essa maldição aí. Enquanto não quebrar a maldição, vai passando para a família todinha. Né? O pessoal até dá amém por causa disso, né? Amém, por aí. Agora eu entendi o porquê. Minha família está assim. Mas não tem base bíblica. Isso é misticismo, tá? Existe a questão da influência e da hereditariedade genética, né? Coisas capilar, olhos, boca, nariz, beleza. Coisas genéticas se passam, né? Pela hereditariedade. Doença, às vezes, também se passa. Se bem que doença também pode ser quebrada na cruz, né? Mas coisas se passam de forma hereditária. Então, por exemplo, tem uma manchinha aqui, meu filho também nasceu com ela. Legal. Meu cabelo era ruivo, meu filho nasceu com cabelo ruivo. Legal. Isso daí são hereditariedade genética. Tranquilo. Mas maldição e pecado não se passa de pai para filho. Não é bíblico isso. A gente vai ler aqui Ezequiel capítulo 18. A gente vai ler alguns versículos, eu vou pulando alguns, mas eu vou ler. Eu vou passar um dever de casa para vocês. Leiam o capítulo todo de Ezequiel 18, anotando cada vez que ele fala, a alma que pecar, essa morrerá. Tá? Lembrem disso. Vamos lá. Veio a minha palavra do Senhor dizendo: o que tendes vós? Vós que acerca da terra de Israel, proferis este provérbio, dizendo: os pais comerão uvas verdes e os dentes dos filhos é que se esbotaram. Ou seja, os pais comem as uvas, né? Come uva, come. Aí, em vez do dente dos pais ficarem se embotarem, né? Ficar, será, como eu posso falar essa palavra? Ficar manchado, né? Vai ser o do filho que vai nascer manchado, né? Então, esse provérbio, Deus está falando assim, olha, vocês estão falando esse provérbio, esse ditado entre vocês, esse ditado popular, né? De que os pais comem as uvas verdes, mas é o dente do filho que fica manchado. É os pais que comem e os filhos recebem a culpa por causa dessa comida deles aí, da uva. Aí ele fala, versículo 3, tão certo como eu vivo, diz o Senhor Deus, tão certo como eu vivo, jamais direi este provérbio em Israel. Eis que todas as almas são minhas, como a alma do Pai, também a alma do Filho é minha. E a alma que pecar, essa morrerá. Olha só o que Deus está falando. Parem de falar esse ditado popular. Parem de falar que os pais comem as uvas e é o dente dos filhos que mancham. Deus está falando, pare de dizer isso. Por quê? Versículo 4. Todas as almas são minhas.
A alma que pecar, essa morrerá. Tá? Então, é a alma que cometeu o erro que vai pagar pelo erro dela. Não é você que vai errar e seu filho que vai pagar mais na frente. Não é você que vai estar em pecado e seu filho que vai nascer com a consequência do seu pecado. Não existe isso, gente. Aí, versículo 5. Sendo, pois, o homem justo e fazendo do juízo e justiça, não comendo carne sacrificada nos altos, nem levantando os olhos para os ídolos da casa de Israel, nem contaminando a mulher do seu próximo, nem se chegando a mulher na sua menstruação, não oprimindo a ninguém, tornando ao devedor a coisa penhorada, não roubando, dando seu pão ao faminto e cobrindo ao nu com vestes. Cadê? Versículo 9. Andando nos meus estatutos, guardando meu juízo, procedendo retamente, o tal justo certamente viverá, diz o Senhor Deus. Versículo 11. Versículo 10. Se ele gerar um filho ladrão, olha só que interessante, gente. Deus está falando de um homem justo. O homem é justo, segue a lei de Deus, pratica coisas boas, não está em pecado. Mas se esse homem gerar um filho ladrão, e por que ele fala gerar um filho ladrão? É porque a gente já nasce preso àquele... Não, não é isso. É gerar um filho, certo? Que se tornou ladrão. Mas como aqui está falando de uma base profética, né? E as profecias tinham aquele lado mais poético, eles precisavam usar a profecia de maneira mais curta. Tá? Então, se ele gerar um filho ladrão, ou seja, um filho que se tornou ladrão, ou que foi ladrão na vida dele, o que acontece? Um ladrão, derramador de sangue, que fizer a seu irmão qualquer dessas coisas e não cumprir os meus mandamentos. Aí, versículo 14. Eis que se ele gerar um filho que veja todos os pecados que seu pai fez, e vendo não cometer coisas semelhantes. Olha só que interessante. Ele bota 3 pessoas aqui, tá? Em Ezequiel 18. Depois vocês leiam com calma. Existem 3 pessoas aqui na história. Um justo, um pecador e um justo. Tá? Ele fala assim, um justo pratica tudo de bom e tem um filho que se torne ladrão, matador, né? Que seja um blasfemador. E esse homem que é ladrão, assassino, faz tudo errado, tiver outro filho que for justo, nenhum vai pagar pela consequência do outro, tá? É isso que ele está ensinando aqui. Aí olha só, versículo 19, ou versículo 18. Quanto ao seu pai, porque praticou extorsão, roubou dos bens do próximo, e fez o que não era bom no meio do seu povo. Eis que ele quem? O pai que pecou. Ele está falando, eis que ele, o pai que pecou, que roubou, que matou, ele morrerá por causa da sua iniquidade. Não o filho, o pai que pecou. O filho não, o filho nasceu de um ladrão, aqui na história, ele nasceu de um ladrão e se tornou justo. Já o ladrão nasceu de um justo e se tornou ladrão. Então, não existe isso de maldição hereditária. E nem existe isso de filho de justo, justo é. Eu sei que no meio calvinista, né, esse meio diabólico aí que o pessoal criou, existe essa ideia de que filho de eleito, eleito é. E filho de pecador, pecador é. Gente, mentira isso. Mentira isso. É claro que o filho de um eleito, como eles falam, pode vir a ser um ladrão, um assassino, um pecador. Pode vir, gente. Deus ele não trabalha prendendo pessoas a castas. Ah, vai nascer fulano aqui, eu vou colocar essa pessoa na caixa dos bandidos. Ah, fulano eu vou criar para ser um ladrão. Deus não faz isso. Deus ele não cria pessoas para colocar elas presas a uma bolha que elas não podem sair. Ah, vou criar aqui Joãozinho, Joãozinho vai ser um bandido, né? Vai ser meu bandidinho preferido. Aí vou criar aqui Maria, Maria vai ser uma mulher de Deus. Então pronto.
Aí no final, eu, Deus, vou e jogo Joãozinho, que eu mesmo criei para ser bandido, no inferno porque ele pecou. E vou criar Maria para ir para o céu porque eu criei ela para ir para o céu. Olha só que visão diabólica de Deus. Deus não trabalha assim. Ele mesmo fala na palavra dele. Não fala isso de mim. A alma que pecar, essa morrerá. Se o filho de um justo se tornar ladrão, ele vai morrer por causa do seu pecado. E se o filho do ladrão se tornar justo, ele vai viver por causa da sua justiça. O pai não tem influência em pecado sobre o filho. O pecado do pai vai ser pago no pai. O pecado do filho vai ser pago no filho. Mas a justiça do pai vai ser engrandecida para Deus, glorificada para Deus no pai mesmo. E a justiça do filho também vai trazer glória a Deus por causa da justiça dele. Tá? Então isso não vai se passando de pai para pai, de filho para filho. Aí uma coisa que é interessante é que ele vai repetir aqui, ó, versículo 20. Mas a alma que pecar, essa morrerá. O filho não levará a iniquidade do pai, nem o pai a iniquidade do filho. A justiça do filho ficará sobre ele, e a perversidade do perverso cairá sobre ele. Tá? Versículo 21. Mas, olha só, aqui é para botar uma pá de cal. É para fechar de vez essa ideia nojenta e diabólica calvinista de que Deus cria pessoas sem dar a oportunidade delas escolherem algo. Olha só. Mas se o perverso se converter de todos os pecados que cometeu e guardar os meus mandamentos e fizer o que é reto e justo, certamente viverá e não morrerá. Olha só o que Deus fala. Se você estiver vivendo em pecado, estiver descendo lá na banguela do pecado, vivendo do jeito que você quer, mas se arrepender e voltar para Deus, Ele vai lhe aceitar. E você vai ter vida nele. Mas, se você quiser viver lá na sua vidinha de pecado, você vai receber a consequência do seu próprio pecado. Então, se alguém vier até você com essa ideia calvinista de que Deus escolheu uns para a salvação, outros para o inferno, gente, isso é mentira, amaldiçoa isso. Isso é diabólico, nojento. Não, isso não tem base bíblica, gente. Não tem. Esse negócio de, porque você tem que ter uma batalha espiritual contra a sua maldição hereditária. Não é bíblica. Não é bíblica isso, tá, gente? Esse negócio de maldição hereditária, de que maldição passa de pai para filho, de filho para pai, não existe isso. Isso é antibíblico, tá? Vamos lá, versículo 23. Acaso tenho eu, o Senhor, prazer na morte do perverso? Olha só que interessante. Deus está falando, vocês acham que eu tenho prazer quando o pecador morre? É uma pergunta de Deus. Vocês acham que eu tenho prazer quando um pecador morre? Porque tem gente que acha que Deus cria o pecador para lançar ele no inferno para a glória dele. Gente, isso não existe. Deus mesmo fala aqui na palavra dele. Vocês acham que Deus, você acha que Deus tem prazer quando o pecador morre? Ele vai falar, não desejo eu. Antes eu, o Senhor, desejo que ele se converta dos seus caminhos e viva. Aí vamos lá. Ele falou aqui de um pecador, certo? Se converter e vir para ele. Mas e se um justo se desviar do seu caminho? Isso pode acontecer? Porque tem gente que acha que se a pessoa é cristã de verdade, nunca vai se desviar, né? Olha só, versículo 24. Mas, desviando-se o justo da sua justiça e cometendo iniquidade, fazendo segundo todas as abominações que o perverso acaso viverá, de todos os atos da justiça que tiver praticado, não fará memória. Na sua transgressão com que transgrediu, e no seu pecado que cometeu, neles morrerá. Tá? Então perceba,
se um pecador se converter e se arrepender de seus pecados, ele pode ter vida em Deus. E se um justo se desviar do caminho do Senhor e viver agora de volta ao pecado, ele vai perder a bênção. Então, não existe maldição hereditária. Você escolhe o caminho que você quer viver, ou o caminho bom ou o caminho ruim, tá? É você quem escolhe. E essa batalha espiritual que o pessoal cria em cima da sua vida, porque você tem que botar um óleo não sei aonde, você tem que colocar uma rosa para ver se você vai tá abençoado ou não. Não existe isso. Não existe isso. Pratica o que é certo, que a bênção vem atrás. Pratica o que é errado, que a morte e o pecado vem atrás. Simples assim, tá? Então, você escolhe como você quer viver. E assim como Josué 24:15 fala, eu também falo, né? Porém, em minha casa, a gente escolhe servir ao Senhor, tá? A gente escolhe isso. Então, gente, eu vou estar pausando por aqui, pausando não, parando aqui a live, tá? Lembrando que essa live aqui, ela vai para o meu YouTube. Então, quem quiser rever ela lá, pode rever, fique à vontade. Meu YouTube, você pode pesquisar aí no YouTube, Gabriel Wesley Souza. Vai aparecer no meu canal, tá? Essa live vai ser baixada e postada lá, certo? E só para recomendar mais uma vez esse livro aqui, Armado para o Combate, certo? De Rick Renner. Não é a dupla, tá? Das músicas, é Rick Renner mesmo, Rick Renner, junto. Não é uma dupla, é uma pessoa só. Esse rapazinho aqui, tá? Então, esse livro aqui, Armado para o Combate, ele é excelente sobre batalha espiritual, certo? Ele vai clarear sua mente sobre essas ideias de batalha espiritual bíblica e verdadeira. Recomendo muito para que todo cristão tenha e leia, ok? Então, gente, vou parando por aqui. Fiquem na paz, tenham uma ótima tarde e tchau!